Olá, meus caros alunos do nono ano. Aqui quem está falando com vocês é o professor Regis. E eu vou trazer aqui uma pequena videoaula a respeito de juros simples, tá? Juros simples é um conteúdo bastante importante, tá? Porque ele é um conteúdo que ele é cobrado em toda e qualquer avaliação que vocês forem fazer, tá? Qualquer avaliação que não seja uma avaliação da escola vai cair juros simples. É um conteúdo bastante importante que vocês precisam estar por dentro dele, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de juros simples, tá? Você sempre vai precisar de uma fórmula, de uma única fórmula para calcular juros simples. Essa fórmula é J igual a C vezes I vezes T. Ou simplesmente JCIT, né? Dependendo do lado da rua que você mora. Mas o que significa cada uma dessas letras? Vamos lá. J é os juros. O C é o capital. O I é a taxa. E o T é o tempo. Então vamos lá. O J é os juros. O que seria esses juros? Os juros é todo o valor que você paga a mais, né, por uma determinada operação, seja um empréstimo ou uma compra. Tudo que você paga a mais é chamado de juros. O capital é o valor inicial, né, daquela operação que você fez. Então, se você fez uma operação, um empréstimo, tá, de R$ 1.000, esses R$ 1.000 é o seu capital inicial. E o que você pagar mais vai ser os juros. O I vai ser a taxa. O que é essa taxa? Essa taxa é a porcentagem, tá, do valor que vai aumentar de acordo com o tempo. Que o tempo é o tempo de aplicação, né, daquela sua operação. Que ela pode vir em dias, em meses, em anos, tá? Vai depender aí da sua operação. Só que a sua taxa e o seu tempo, eles têm que estar ligados. Por exemplo, se a sua taxa está uma porcentagem ao mês, o seu tempo tem que ser o quê? Em meses. Não pode estar a taxa uma porcentagem ao mês e o tempo está em anos. Nesse caso, você vai ter que pegar o seu tempo que está em anos e transformar em meses, tá bom? Então, a gente vai precisar dessa fórmula para calcular qualquer questão sobre juros simples, tá? Em algumas questões, você vai ver falar sobre montante. O que seria esse montante? Esse montante seria o valor total pago. O que seria esse valor total pago? Vamos supor que você fez um empréstimo de R$ 1.000. Se você fez um empréstimo de R$ 1.000, isso é o que? É o meu capital. Então, meu capital é R$ 1.000. Eu fiz um empréstimo de R$ 1.000 e paguei de juros R$ 50. Então, se eu fiz um empréstimo de R$ 1.000 e paguei de juros R$ 50, qual é o meu montante? Qual é o valor total pago? É o valor do empréstimo mais o valor dos juros. Então, o meu montante, ou seja, o valor total pago, vai ser 1.000 mais 50, ou seja, 1.050. Então, quando você ouvir falar de montante, o que vai ser o montante? O montante vai ser capital, que é o valor inicial, mais juros, J. Então, montante é capital mais juros. Então, se você precisar usar montante, montante é capital mais juros, tá bom? Vamos ver como que isso funciona na prática. Ó, tenho aqui um exemplo. Um investidor aplica R$ 1.000
a juros simples de 3% ao mês. Determine o valor recebido após um ano. Então vamos lá. Sempre a gente vai precisar de quê? Da nossa fórmula. J igual a C vezes I vezes T. Sempre nós vamos precisar dessa fórmula para qualquer questão relacionada a juros simples, tá? Então está aqui minha fórmula. O que é que eu preciso fazer antes de iniciar a resolução? Eu preciso saber se eu tenho J, se eu tenho C, se eu tenho I e se eu tenho T. Então vou colocar aqui de lado. Meu J, meu C, meu I e meu T. Então vamos lá, o investidor aplica R$1.000. Se ele aplicou R$1.000, esse é meu valor inicial. Então esse é o meu capital. Então meu capital aplicado é R$1.000. Ok? A juros simples de 3% ao mês. Tudo que vier em porcentagem é taxa. E taxa é o quê? I. Cuidado para não confundir taxa com T. O T é o tempo. A taxa é o I. Então, tudo que vier em porcentagem é taxa. Então, é I. 3% ao mês. Qual é o cuidado que você tem que ter com a taxa? A taxa sempre vai vir em porcentagem. Só que você nunca vai usar a taxa em porcentagem na fórmula. Então, você vai ter que usar ela em forma de fração ou em forma decimal. Como que eu faço? Simplesmente tu pega a tua taxa, que é 3, coloca sobre 100. Basta você fazer isso. Então, aqui na fórmula, você não vai aplicar 3%. Você vai aplicar 3 sobre 100. Tá bom? Então, R$1.000, a juros simples de 3% ao mês. Ele quer saber o valor recebido após um ano. Só que a minha taxa é ao mês. E o tempo aqui está o quê? Um ano. Então, eu vou pegar esse tempo, que é um ano, e transformar em meses. Eu sei que um ano são 12 meses. Então, esse aqui é o meu tempo, ó, 12 meses. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho capital, R$1.000. Eu tenho minha taxa, 3%, que no caso eu vou usar 3 sobre 100. Tenho tempo, que é um ano, que no caso eu vou usar 12 meses. O que é que eu preciso encontrar, então, aqui? Eu preciso encontrar os juros. Então, vamos aplicar aqui na fórmula. Então, os juros é o que eu quero encontrar. Repito, J igual capital 1.000 vezes a taxa 3 sobre 100 vezes o tempo 12 meses. Então é 12. O que é que a gente precisa reparar aqui? Ó? Quando você tem uma multiplicação e nessa multiplicação você tem alguma coisa que pode cancelar em cima com o de baixo, você cancela. Então você vai cancelar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. O que foi que sobrou embaixo? Apenas 1. Então, 1 embaixo, ou seja, divisão por 1 não faz diferença. Então, para mim, esse 1 não existe mais. Tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que juros vai ser igual. Aqui ficou 10 vezes 3. 10 vezes 3, 30. Vezes 12. Então, juros é igual a 30 vezes 12. Quanto que vai dar 30 vezes 12? Podemos fazer aqui rapidinho, ó. 30 vezes 12. 2 vezes 0, 2. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Soma. 0, 6, 3. 360. Então, nessa aplicação, né? Quanto que ele vai receber após um ano? Ele vai receber R$360 de juros. Só que é isso que a questão quer saber? Não. A questão quer saber o tanto que ele vai receber após um ano. Tá? Quando eu faço uma aplicação, eu invisto dinheiro. Uma aplicação, eu invisto dinheiro. Então, quando eu recebo o dinheiro de volta, eu recebo esse dinheiro com juros. Então, no caso,
No final da aplicação, ele vai receber o valor que ele aplicou, que é R$ 1.000, mais os juros. Então, ele vai receber o quê? Ele vai receber um montante. Então, meu montante, já vimos que montante é capital mais juros. Então, no caso, ele vai receber R$ 1.000, que é o valor que ele aplicou, mais os juros, que nós acabamos de descobrir que é R$ 360. Então, nesse caso, ele vai receber de volta um valor de R$ 1.360. Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Vamos ver aqui o nosso segundo exemplo. O segundo exemplo diz que uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determinar os juros e o montante dessa aplicação. Então, perceba que aqui ele está dando de cara que ele quer um montante. No exemplo anterior, não. Você tinha que ler a questão e entender que ele queria um montante. Nesse caso aqui, não. Ele já está dando direto. Então, vamos lá. Juros é igual a C vezes I vezes T. Então, essa é a minha forma. Vou colocar aqui de lado quem é meus juros, quem é meu C, quem é meu capital, quem é minha taxa e quem é o meu tempo. Ó, uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200. Então, meu capital é 1.200. Há uma taxa de 2%. Então, minha taxa I é 2%, ou 2 sobre 100, que é o que eu vou usar. Eu nunca uso a porcentagem, eu uso ela sobre 100. Então, 2 sobre 100. Durante 14 meses. Então, 14 meses é o meu tempo. Por que eu não vou mexer no tempo? Porque a taxa está em meses e o tempo também. Então, está tudo certo. Então, eu preciso encontrar aqui os juros, né? Então, vamos lá. Juros é o que eu quero descobrir. Repito. Juros é igual capital, R$ 1.200, vezes a taxa. A taxa vimos que é 2 sobre 100. Vezes o tempo. O tempo é 14. Então, aqui, ó, mesmo caso do item anterior. Se você tem um produto e você tem o que cancelar em cima e embaixo, você cancela. Então, vou cancelar esse zero com esse zero com esse zero. E aqui embaixo só vai sobrar 1. Como só vai sobrar 1, então você faz de conta que aí ele não existe, tá? Então, nós vamos ter aqui juros. Vai ser igual a 12 vezes 2 dá 24. 12 vezes 2 dá 24, vezes 14. Vamos ver quanto é que dá. 24 vezes 14. 4 vezes 4, 16, mais 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Somando, aqui dá 6. Aqui dá 13. Vai 1. Dá 3. Então, dá 336. Então, os juros dessa operação vai ser R$ 336. Então, já encontrei uma das coisas que a questão pediu. A questão pediu os juros, encontramos, é R$ 336. Falta encontrar o montante dessa aplicação. Nós vimos que montante é o que? É capital mais juros. Quem é o nosso capital? Está aqui de lado, separado, ó, R$ 1.200. Então, 1.200 mais os juros que nós encontramos, R$ 336. Então, o nosso montante vai ser R$ 1.536. Então, aqui nesse exemplo 2, os juros dessa aplicação foi R$ 336 e o montante R$ 1.536. Como último exemplo, tá? A gente tem aqui, ó, um capital foi aplicado a um juro simples com taxa de 10% ao mês durante 5 meses.
Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 305, qual foi o capital aplicado? Então vamos lá. J, minha fórmula, J é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Vou separar aqui de lado, ó. Quem é meus juros, quem é meu capital, quem é minha taxa, quem é o meu tempo. Ó, um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês. Então, minha taxa I é 10%, só que no caso eu não uso 10%, eu vou usar 10 sobre 100. Durante 5 meses. Então, meu tempo, 5 meses. Se no fim desse período os juros produzidos, reparem que aqui está me dando o quê? Os juros. Então, os juros produzidos, J, foi de 305. Qual foi o capital aplicado? Nessa questão ele quer saber quem é o capital. Então, nós vamos ter que descobrir quem é o nosso capital. Então, vamos aqui para a fórmula. Ó. J, ele me deu, é 305, igual, o capital é o que eu quero descobrir, então eu simplesmente repito C, vezes a taxa, é 10 sobre 100, vezes o tempo, 5 meses, então 5. Beleza. Então o que é que eu vou fazer? Ó, posso cancelar esse zero de cima com esse zero de baixo. Fazendo isso só vai sobrar o quê? Só o 10 embaixo. Então vamos dar uma ajeitada nisso aqui. Eu tenho que 305 vai ser igual C vezes 1 é C, vezes 5 é 5C sobre 10. Como isso, ó, essa igualdade aqui eu posso fazer o que com ela? Eu posso fazer de conta que aqui embaixo tem 1 e multiplicar em forma de x. Vou começar pela variável. 5C vezes 1 é 5C, igual 305 vezes 10, é só pegar o 305 e colocar um zero na frente. Fica 3.050. Então, 305 vezes 10 é 3.050. Eu vou pegar esse 5 e vou levar para o outro lado dividindo. Então, C vai ser igual a 3.050 dividido para 5. Então, basta nós realizarmos essa divisão para encontrarmos o nosso capital. Então, vou fazer ela aqui de lado. Ó. 3.050 dividido para 5. 30 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada, né? Vou baixar o 5. 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 5, nada também. Esse 0 eu vou ter que baixar, então eu vou baixar direto para o resultado, que no caso vai dar 610. Então, nosso capital vai ser 610 reais. Então, um capital, que no caso a gente já descobriu que é de 610, né? Numa taxa de juros simples de 10% ao mês, durante 5 meses, ele vai render um total de 305 reais, tá? Então, ele queria descobrir o capital, fizemos isso. Então, o capital é 610 reais. Vocês vão ter questões que, além, né, de pedir os juros, de pedir o capital, ele pode pedir a taxa, ou seja, ele vai lhe dar os juros, vai lhe dar o capital e vai lhe dar o tempo e vai pedir a taxa. Já outras questões vão lhe dar os juros, o capital, a taxa e vão lhe pedir o tempo, tá? Então, você coloca as informações que você tem e o que estiver faltando é o que você vai ter que descobrir, tá? Então, espero ter ajudado, gente, com essa pequena videoaula.
Espero que vocês compreendam melhor depois de assistirem a ela. E desde já eu desejo aí bons estudos a vocês. Até mais.